Nessa imersão chamado O Despertar do Propósito, e hoje nós vamos abordar a temática sobre incapacidade, porque muitas vezes eu e você, quando temos algo que a gente projeta, que a gente planeja, o que a gente deseja executar, nós somos embarrados muitas vezes com um sentimento de incapacidade. Você projeta algo, você planeja algo e de uma forma sucinta, você acaba sendo neutralizado, você acaba sendo parado quando tem esse sentimento de incapacidade. Então eu quero agradecer a presença de todos. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda Cláudia, seja bem-vinda Liz. E nós vamos abordar essa temática hoje aqui sobre o destravar do propósito. Nós estamos falando algumas travas, algumas coisas que neutralizam as pessoas, alguns aspectos que anulam de alguma forma que a pessoa possa agir em favor daquilo que ela se propõe a fazer. Eu e você temos grandes projetos, eu e você muitas vezes tem grandes coisas que nós desejamos fazer, mas acabamos ficando parados com essas travas que bloqueiam você de executar uma ação, de executar uma atitude. Nós já abordamos aqui a temática do medo, já falamos aqui de uma forma profunda sobre a origem do medo, sobre o conceito do medo e como o medo nos para, como o medo nos realiza. Nós já falamos também assim no sentimento de culpa, nós abordamos outra temática, outra trava que trava as pessoas para não viver o propósito. Nós abordamos essa temática acerca do sentimento de culpa. Nós trabalhamos também muitas características que de alguma forma têm parado e tem neutralizado a pessoa de executar e ter essa ação para viver o seu propósito. E hoje nós vamos abordar essa temática sobre a incapacidade. Toda vez que você sonha, toda vez que você almeja, ou toda vez que você tem um insight, uma intuição, para você executar um grande projeto, para você executar uma grande obra, você acaba sendo parada por quando você pensa no como você pensa em como fazer, como realizar, como agir, você sente esse sentimento de incapacidade. Mas existem várias pessoas na narrativa bíblica que fizeram grandes coisas, que executaram grandes projetos, mas no momento da sua convocação, sabe qual é o sentimento que eles sentiram? O sentimento que eu e você sentimos muitas vezes. O que é? Esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de impotência, esse sentimento de achar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos poder realizar, que que você não é capaz, que você não tem estrutura, que você não tem recurso. Nós acabamos esbarrando nessas coisas. E hoje eu vou te ajudar, claro, né, a destravar essa questão da incapacidade. Por quê? A incapacidade ela te atrapalha em almejar, em alcançar, em realizar grandes coisas, grandes objetivos e grandes projetos. O texto que eu vou abordar aqui, eu vou ler, eu estou enviando aqui para convocar o pessoal para estar aqui conosco. Então eu vou começar falando para vocês agora, só um momento, aí, vamos lá. Então nós estamos embarrados aqui. Qual é o texto básico que eu vou usar? Eu vou usar um texto básico que está em Êxodo, capítulo 3. É uma história muito importante, porque narra a libertação do povo de Israel, que passaram mais de 400 anos no Egito. E Deus ele vai agora convocar um homem, para que esse homem venha executar um grande projeto, para que esse homem venha a realizar um grande propósito. Nós conhecemos ele, é Moisés. Só que no momento que ele é chamado, ele tem esse sentimento de incapacidade sobre a vida dele, esse sentimento de impotência, de achar que ele não é capaz. Então, Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim o texto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça não ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. Aí continua o texto, verso 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E a resposta de Moisés qual foi? Eis-me aqui. E disse, não te chegue para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, esta terra é santa. E disse mais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, os teus pais. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí a abordagem do texto continua dizendo o seguinte, e disse o Senhor,
tenho visto atenta. Olha aqui, ó, essa aqui é a característica que eu sempre falo, não só sobre incapacidade, mas de como começa o processo de Deus, uma ação de Deus para a restauração das pessoas, para a restauração de uma nação, para a restauração de um povo, como as características de Deus age. Seja bem-vinda, Lucilene Barbosa. Como é que Deus age? Deus sempre passa por essas três características. Eu sempre falo, sempre repito. Diz assim, ó, olha qual foi a resposta de Deus para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele continua. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Então, as três características. Tenho visto a aflição do meu povo. Segundo, tenho ouvido o clamor do povo. Eu tenho visto a aflição. Tenho ouvido o clamor. E ele encerra dizendo, eu conheço as dores do povo. Então, essas três características que passam pela ação de Deus. Deus vê toda a aflição que os povos estão passando, toda a aflição que você está passando. Deus vê as suas aflições. Deus vê toda a luta que você está passando. Quando você abre o seu coração, quando você fala com Deus, quando você clama com Deus no momento da sua angústia, o texto diz assim, Deus ouve. Seja bem-vinda, Camila Nascimento. Deus ouve. Então, Deus vê a sua aflição, Deus ouve o seu clamor no momento da sua angústia, no momento da sua dor, no momento de dificuldade, no momento que o seu coração está profundamente angustiado, no momento que você está profundamente se sentindo triste, desanimado, que você verbaliza, que você abre seu coração a Deus, Deus ouve o seu clamor. E por fim, Deus conhece as tuas dores. O texto diz assim, ó, Deus conhece as dores do povo. E aí você acha que a dor que você está passando, Deus não conhece? Vocês lembram daquele texto que está lá em Isaías 53, que diz o seguinte, Isaías 53. No texto de Isaías 53 diz assim, ó, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Júnior, o que é isso? Enfermidade de ordem física. Dores são de ordem emocional, problemas emocionais, psicológicos, psíquicos. Então o que acontece? Deus conhece a tua dor de forma profunda. Primeiro Ele viu a aflição que você passou durante toda a sua vida. Ele viu a luta que você passou quando você estava no ventre da sua mãe. Ele viu as lutas que você passou na sua infância quando criança. Ele viu a aflição que você passou, os problemas que você passou quando você era criança, a dificuldade, se você sofreu alguma espécie de conflito, de maltrato ou qualquer espécie de abuso. Deus viu toda a luta que você passou, a aflição. E no momento que você abriu seu coração, seja bem-vinda, mano. No momento que você abriu seu coração e falou para Deus assim, Deus, eu tenho passado uma luta muito grande. Deus, eu tenho passado uma dificuldade muito grande. Senhor, eu tenho passado momentos tão difíceis e parece que o Senhor não me ouve. Não, o texto diz, Deus ouve o clamor do seu povo. Então, no momento que você abriu seu coração, falou para Deus, Deus ouviu o seu clamor. E por fim, Deus conhece as tuas dores. Eu falei, as dores é o quê? As dores são aqueles sentimentos que são provocados com as lutas que você passa. Primeiro, a aflição que você, a luta que você passa, Deus vê, é a aflição. Então você está passando uma luta, você está passando por uma aflição, Deus vê. No momento que você fala, Deus ouve. E agora a característica, aquela aflição, aquele problema, aquela dificuldade que você passou, aquilo vai produzir em você problemas de ordem emocionais, vai passar angústia em você, vai produzir alguma espécie de tristeza profunda, alguma espécie de dor. Esse sentimento de dor, esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza profunda, essa mágoa, por exemplo, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono, esse sentimento como eu posso falar para vocês, de impotência, essas dores Deus conhece. E eu te faço uma pergunta. Então, esse é o ciclo. Eu vou falar sobre incapacidade, mas eu estou falando do ciclo que Deus nos chama. Existe um ciclo que nós somos convocados por Deus. Mas antes de nós sermos convocados por Deus, Ele deixa bem claro para a gente que nós passamos por esse ciclo. Júnior, o professor Júnior, que ciclo é esse? O ciclo da aflição, o ciclo de abrir o nosso coração e pedir socorro a Deus, e o ciclo de dores. Então, assim, eu passo uma luta, aquilo é uma aflição.
Esse momento que eu passo a luta, um problema, dificuldade, eu verbalizo a Deus. Então Deus ouve. E esse problema que eu passo vai produzir uma espécie de dor em mim. E essa dor pode ser o sentimento de abandono, o sentimento de injustiça, o sentimento de rejeição, o sentimento de você ter passado por... Como eu posso falar para você? Você ter passado uma dor tão forte, tão profunda, que você se sente angustiado por aquilo. Eu te faço uma pergunta. Algum problema que você passou durante a sua vida não produziu isso em você? Tristeza, angústia, sofrimento, abandono, você não carregou mágoa, você não carregou esse sentimento durante toda a sua vida, por muito tempo? Eu quero te falar algo para você. Deus conhece as tuas dores. Então, se você passou pela aflição, e essa aflição causou dor em você, você verbalizou Deus, Deus está falando assim: eu, Senhor, conheço. Eu vejo as tuas aflições. Eu vejo as tuas aflições. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço todas as tuas dores. Preste bem atenção, não é uma dor só. Não é só uma dor, não é só uma dificuldade. Não é todas as tuas dores. Todas. A Camila Nascimento disse que sim. Camila, preste bem atenção. Eu vou falar algo aqui para a Camila, que ela respondeu aqui. Se vocês também puderem interagir aí. Camila, você passou por um problema. Eu vou falar assim dentro desse ciclo, como é que você é chamada por Deus para executar um propósito. E se você também que está aqui me assistindo passou por algum problema ou dificuldade que produziu dores em você, então coloca aqui só a palavra sim. Então eu vou usar aqui a Camila Nascimento que respondeu aqui. Então o que acontece? Você passou por problemas na sua vida. Quando você, por exemplo, era na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, então você passou por problemas. Esses problemas que você passou pode ser relacionado à sua família, pode ser relacionado a você, por exemplo, algum problema de saúde, pode ser relacionado a com alguma injustiça que fizeram com você. Então você passou um momento de aflição muito forte, um momento de aflição muito profunda sobre a sua vida. Então essa aflição gerou em você uma dor. Preste atenção. Essa aflição de um acontecimento que aconteceu em você gerou uma dor. E agora pega o código. Deus conhece a tua aflição. Deus viu a aflição. Deus viu tudo que você passou, Camila, no momento mais difícil da sua vida. Deus viu. E isso que você passou produziu em você uma espécie que nós chamamos de dor. Essa dor pode ser um sentimento de tristeza, angústia, frustração, pode ser um sentimento de injustiça. Agora preste bem atenção. É como se você estivesse sendo preparado na escola de Deus. Você passou por um problema muito grande e esse problema causou uma dor. Deus conhece essa aflição, Deus conhece a dor e você verbalizou isso para Deus. Deus ouviu. Agora entra o processo que nós chamamos de convocação. Uma vez que você passa por um sentimento de problema, de dor, de angústia, isso produziu algo em você, você está sendo modelada e aí Deus age em cima desse sofrimento, dessa dor que você passou. Por quê? Porque agora você tem experiência. Você tem experiência, você vivenciou o momento, você venceu o momento, você ultrapassou seus limites, você ultrapassou essa capacidade, não só a Camila, mas a Ivanilda Santos que está aqui, a Liz Pellegrini que está aqui também, todos vocês estão aqui, vocês passaram por isso e vocês se tornaram agora experientes nisso. Vocês conhecem um caminho de como viveram, de como aprender a vencer, de como aprender a lidar com a situação, de como aprender a superar, a ter resiliência, a ressignificar o momento. Isso produziu em vocês o que nós chamamos de compaixão. Agora você olha para uma pessoa que se encontra no mesmo estado que você se encontrou e você se sente compaixão por ela. Compaixão, eu sempre falo que é diferente de empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. A compaixão é um pouco mais profunda, porque ela é você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor que a pessoa está sentindo e é você se propor a tirar a pessoa daquela dor. Por isso que a compaixão é um pouco mais profunda, porque a empatia é só se você se colocar no lugar do outro. E a compaixão não. Você sente, você se coloca no lugar do outro. Você sente o que a pessoa está sentindo e você vai tirar a pessoa daquela situação. Você vai estender uma mão, você vai fazer alguma coisa, você vai se mover para de alguma forma você possa tirar a pessoa daquela situação, do fundo do poço ou do estado que ela está vivendo de angústia profunda, de dificuldade, de problema. Então,
Dentro desse contexto, propósitos são ativados. Só que no momento que você é convocado dentro desse contexto, surge um primeiro sentimento, e esse sentimento ele permeia na vida de qualquer pessoa. Na minha vida, na sua vida e na vida de grandes homens. Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Vocês já ouviram falar a história de Moisés? Moisés que tirou o povo do Egito e levou à Terra Prometida? Vocês já ouviram falar, por exemplo, sobre o profeta Jeremias, que profetizou acerca de Jerusalém, do cativeiro de 70 anos na Babilônia? São os extraordinários que nós conhecemos, mas eles passaram por esse sentimento também de incapacidade. E aí o texto continua aqui, ó. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Então o que acontece? O que acontece aqui nessa segunda parte aqui? A segunda parte aqui é muito importante. Por quê? Então, esse mesmo contexto que você se encontrou, milhares de pessoas estão se encontrando neste exato momento. Só que você já foi removida desse ambiente. E aí agora o que acontece? Deus vai te convocar. Porque ele diz assim, ó, eu desci para livrar as pessoas daqueles que oprimem elas. Então existe um sentimento de opressão sobre essas pessoas. São causas, problemas, dificuldades, aflições, dores que estão oprimindo essas pessoas. Ele disse, eu desci para livrar essas pessoas, para restaurar essas pessoas. Aqui no Êxodo, isso aqui é uma forma simbólica. Deus realmente desceu até Moisés e convocou Moisés para a libertação. Mas chegou um tempo que realmente Deus desceu e resolveu o problema de toda a humanidade, para aqueles que creem. Quando Jesus veio à Terra, Gálatas 4,4, vindo à plenitude do tempo, o tempo perfeito, o tempo exato, dentro do Cromos, Deus manifestou o seu Kairos, e vindo à plenitude do tempo, ele enviou seu filho, nascido de mulher debaixo da lei. Então Jesus veio e ele desceu realmente para livrar as pessoas, para restaurar da angústia, da dor, do sofrimento, da morte, de todas as outras características que nós enfrentamos. Mas vamos voltar para esse contexto aqui ainda de libertação do povo. Ele disse assim, eu desci para livrar as pessoas que estão vivendo oprimidas, as pessoas que estão passando por alguma espécie de opressão, de angústia. Ele falou, eu desci para resolver esse problema. E essas palavras aqui que eu estou lendo para vocês são as palavras que Deus falou diretamente para Moisés, assim como eu estou falando com você. Ele disse, Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele começa, eu vejo a aflição do povo, eu ouço o clamor, eu conheço as dores, e eu desci para livrar. E aí Moisés disse, Senhor, que legal, eu estou feliz porque você fez isso. Aí Deus continuou o texto. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó. Olha a convocação de Deus. Depois de Deus falar de todo aquele processo, de conhecer a dor das pessoas, por exemplo, de ver o problema, de ver a dificuldade, de ver a angústia, de ver a aflição, de ver aquela dor profunda, ele disse agora, eu desci e eu vou livrar eles. E Moisés, você pode também pensar assim, Deus vai restaurar as pessoas, Deus vai restaurar as famílias, Deus vai restaurar os lares. Sim, Ele vai. Ele vai, mas Ele vai usar a sua vida. Você é o instrumento de Deus para que o propósito venha a ser executado. Você pode abrir a sua boca e através da sua vida, através daquilo que você possa agregar, falar, contribuir, pessoas podem ser restauradas, pessoas podem ser curadas. Por exemplo, pessoas podem ser tiradas do abismo profundo, pessoas podem ser tiradas de uma angústia muito profunda através da sua vida. E ele diz assim, agora vem, depois dele falar todas essas características, depois dele falar de todo o processo que aconteceu, de todo o princípio onde as pessoas estão aprisionadas, a aflição, as dores, ele diz assim, eu desci para resolver esse problema. E aí Moisés ficou feliz. Que legal, Senhor. Por quê? O povo está 400 anos oprimido. O povo está 400 anos escravizado. O povo está vivendo debaixo de uma angústia, de uma opressão de faraó. Eles estão trabalhando com carga pesada. E chegou um tempo que o faraó oprimiu tanto o povo de Israel que eles trabalhavam de forma exaustiva, muitas horas. E eles estavam só se alimentando, sabe com o quê? Com repolho, com cebola e com alho. Então a alimentação deles estava tão fragilizado, ele estava tão cansado, tão sobrecarregado de tanta angústia e aflição que o faraó estava pondo sobre eles que já estavam no limite, por isso que eles pediram socorro, misericórdia. E Deus disse assim, tá, eu vou resolver o problema.
Só que eu vou resolver o problema, Moisés, através da tua vida. E aí ele chama Moisés e diz assim, Moisés, vem, eu estou te convocando. Por quê? Porque eu vou te enviar ao faraó, para que através da tua vida, seja bem-vindo, meu nobre amigo Samuel Pellegrini, porque ele disse assim, ó, porque através da sua vida, eu vou restaurar uma nação, não é uma pessoa. Preste atenção. Quando você se coloca na posição, ou quando você se coloca diante de Deus, ou quando você decide viver aquilo que você colocou proposto no seu coração, Júnior, o que acontece? Uma nação pode ser restaurada. Não é uma pessoa, é uma nação. Deus está te convocando para uma nação, não é para um projeto da rua da tua casa. Não é só para um projeto da restauração do seu lar, não é só para um projeto da restauração de um bairro, não. É para o projeto de uma restauração de uma nação. Eu vou usar o meu exemplo. Deus me convocou. Eu já fiz um trabalho dentro da família, por exemplo. Eu já fiz um trabalho a nível de rua. Eu já fiz um trabalho a nível de bairro. Eu já fiz um trabalho a nível de bairros. Eu já fiz um trabalho a nível de uma cidade. Eu já fiz um trabalho, já coordenei um trabalho a nível de um estado todo. E agora Deus me chamou para a nação. E aí eu estou aqui falando diariamente porque eu estou convocando pessoas para despertar propósito, para que através da vida de vocês, milhares de pessoas sejam restauradas. Então quando você se coloca à disposição, por exemplo, para escrever um livro, quando você se coloca à disposição, por exemplo, para inventar alguma coisa, quando você se coloca à disposição para resolver um problema de alguém, quando você se coloca à disposição, por exemplo, para comunicar a sua história de vida, a sua história de transformação, não é só uma pessoa que vai ser restaurada, não é só uma pessoa que vai ser restaurada, são milhares de pessoas que serão restauradas, são milhares de pessoas que serão impactadas com a sua história, com a sua vida, com a sua transformação, com o seu livro, com o seu serviço, por exemplo, se você decide criar ou resolver algum problema, se você decide projetar ou resolver alguma coisa que venha que tem produzido, por exemplo, angústia, aflição das pessoas e você é a solução, as pessoas são restauradas. Então, a proporção da sua vida, ela alcança muitas pessoas. Então, o que acontece? O povo estava ali 400 anos e Deus convocou, e Deus chamou e disse assim, ó, eu vou restaurar o povo, eu vou libertar aquela nação, mas eu vou te usar. Eu estou te convocando, Moisés. Eu estou te chamando, Moisés. E no momento que ele convoca, no momento que ele chama Moisés, Júnior, o que aconteceu nesse momento? Aí vem mais uma trava que atrapalha as pessoas de viver o propósito de vida. Como eu falei, nós já falamos de vários temas aqui, nós já falamos sobre o medo, nós já falamos das pessoas não saberem quem elas são, nós já falamos sobre o sentimento de culpa, nós já falamos sobre várias características aqui. Hoje nós estamos abordando o tema da incapacidade, de se sentir incapaz. Então, toda vez que você é convocado para algo, ou quando você se propõe a fazer algo, o primeiro sentimento que brota no seu coração, qual que é, Júnior? É o sentimento de incapacidade. As pessoas têm esse desejo, esse sentimento de incapacidade sobre a vida dela e sobre o coração dela. E qual foi a resposta de Moisés? Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó? Então ele se sentiu incapaz. E aí o capítulo 3 de Êxodo, capítulo 4, é a resposta que Moisés dá. Chega um ponto, por exemplo, em Êxodo 4, que diz o seguinte, Êxodo 4:10. Então Moisés disse ao Senhor, eu não sou homem eloquente. Eu não sou eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor a Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então a primeira coisa que Moisés falou, ele disse, Senhor, presta atenção, ele disse, Senhor, quem sou eu para resolver esse problema? Quem sou eu para ser um instrumento para libertar uma nação? Quem sou eu? Eu não sei nem falar. Eu não sei, eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sou uma pessoa que tenha conhecimento. Senhor, teve um momento que Moisés, sabe o que Moisés falou para Deus? Ele disse, Senhor, tu errou. Tu errou porque envia outra pessoa que tu tem que enviar para resolver esse problema, para resolver essa dificuldade. Então o que acontece? Uma das travas que atrapalha eu e você de viver o propósito de vida é esse sentimento de incapacidade. A gente se acha incapaz, a gente acha que não sabe falar, a gente acha que não sabe fazer,
a gente acha que aquilo não vai dar certo, a gente compreende que não somos nós a pessoa escolhida para resolver esse problema ou para resolver essa dificuldade. A gente acha que não somos nós a pessoa escolhida para que de alguma forma possamos ser um instrumento para a restauração de várias pessoas. Então, esse primeiro sentimento é o sentimento que barra na vida das pessoas. Aí eu te pergunto, você já passou por esse sentimento de se sentir incapaz? Olha, a incapacidade, ela pega qualquer pessoa, desde alguém que nós julgamos ser uma pessoa leiga, até uma pessoa que tem um nível superior, por exemplo, de mestrado, doutorado, PhD, em várias áreas, porque eu conheço pessoas. Eu conheço, por exemplo, amigos meus na área acadêmica, alguns professores também, na época que eu lecionava, eu já dei aula na universidade, então eu tinha alguns professores que ficaram doutores, e eles sentiam também sentimento de incapacidade. Então nós vemos que é tanto uma pessoa que nós julgamos uma pessoa leiga, como uma pessoa que nós julgamos que não é. Inclusive há evidências de que ele era gago, se não me engano, né? Sim, o Samuel falou aqui sobre a questão de Moisés. Existe uma interpretação que nós falamos que quando ele fala que ele era pesado de língua, ele tinha dificuldade de falar. Então, supõe-se dentro supõe-se dentro da teologia que Moisés possivelmente era gago. Mas eu falei isso numa live que Moisés só era gago, sabe por quê? Porque Moisés era gago? Porque tinha o propósito de vida do Arão, seu irmão. Porque Moisés ele não falava direito, por quê? Aí eu sempre falo isso, porque existia um outro propósito e nós dependemos um dos outros do propósito. Então Moisés não sabia falar, ele não tinha a expressão da estrutura da língua só. Por quê? Porque aquela desculpa dele, Senhor, eu não sou eloquente. E se você vê lá, por exemplo, eu vou ler esse texto aqui para vocês verem que Moisés estava tentando passar a perna em Deus. Por quê? Vou falar, porque Moisés foi 40 anos criado no Egito. Então Moisés conheceu toda a cultura egípcia. Moisés entendeu toda a forma de lidar com o comércio, com a estrutura, com construção, com tudo, porque ele era ele estava criado como filho do faraó. Então, quando ele fala aqui que ele não era um eloquente, ele estava mentindo, ele está dando desculpa. Mas o fato dele ter língua pesada, isso é um fato. Mas por que ele tinha língua pesada? Porque, por exemplo, Deus precisava usar Arão, seu irmão. Arão foi o instrumento para falar até o faraó. Então, se Moisés não tivesse a língua pesada, teoricamente Arão não teria necessidade de Arão ser convocado para executar essa grande missão. E eu vou encerrar lendo aonde fala que Moisés não era uma pessoa, como ele diz que não era, que ele não sabia de nada. Está lá em Atos 7, e depois eu vou encerrar lendo um texto aqui. Atos 7, deixa eu ver se eu acho que o texto, só um momento. Quando fala da morte de Estevão, José no Egito, tarará, o texto é grande, então eu vou ver se eu pego só na parte de Moisés aqui. Tá aqui. Pararão, pararão. Tá aqui desde Abraão. Tá aqui, ó. Atos 7, olha só o que diz Atos 7. Versículo de número 20. Nesse tempo nasceu Moisés, era um homem muito formoso e foi criado 3 meses na casa do seu pai. Versículo 21. E sendo colocado, rejeitado, tomou a filha do faraó e criou como seu filho. Agora, olha só o código aqui, ó. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e nas suas palavras. Ó, ele era poderoso em obras e em suas palavras. Então Moisés não era um homem leigo. E diz, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Até aqui ele estava com justificativa. Agora, a língua pesada ele era. Mas ele não era um homem ignorante. Ele era instruído em toda a ciência egípcia. Ele era um homem poderoso em obra, que ele executava ações e características, porque ele era um homem muito instruído. E, por fim, ele era poderoso em palavras. Então, ele já dominava a língua egípcia e os idiomas do período que ele viveu. Então, mas o fato de ser língua pesada, sim. Por quê? Aí eu já falei isso numa live. Porque se ele não fosse de língua pesada, não haveria propósito na vida de Arão. Então Arão nasceu para ser o porta-voz de Deus através da vida de Moisés. E eu sempre falo isso, que é o propósito sobre propósito. O que é isso, Júnior? Eu e você dependemos
um do propósito do outro. Repetindo, eu e você dependemos um do propósito do outro. O meu propósito, ele só é completo por causa do seu. Você entendeu? Eu só vivo e só executo meu propósito por causa de você. Você só executa e faz o seu propósito por quê? Por causa do outro. Então, eu e você precisamos, literalmente, era humildade da parte dele dizer que não tinha eloquência. Sim. Então, eu e você dependemos do propósito do outro. Então, Júnior, qual é o primeiro sentimento que a gente tem? É o sentimento de incapacidade. E eu quero encerrar, você já deu o horário aqui, eu quero encerrar lendo um texto que está lá em 2 Coríntios 3,5, que diz o seguinte: você que está se sentindo incapaz e que não, de alguma forma não está conseguindo executar o propósito de Deus, eu quero deixar esse texto para vocês aqui. Ó. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos até de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Presta atenção. Não que você sejamos capazes de fazer, não que eu e você sejamos capazes por nós mesmos até de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. E eu quero encerrar com esse texto de 2 Coríntios 3, versículo 5. A minha e a sua capacidade, ela provém de Deus. E o Samuel colocou algo que é um fato aqui. E meio que ele quis justificar para Deus, para escapar da missão, ele quis justificar. Quando ele foi falar assim, Senhor, não sou eloquente, Deus, tá com conversa, tá querendo me enrolar. Eu acho engraçado quando eu estou fazendo mentoria que alguém diz que não é capaz. E eu falo, como é que a pessoa pensa que ela não é capaz se ela foi criada em mais semelhança de Deus? Ela é inteligente, criativa, foi criada de forma moral, ela pensa, ela raciocina, ela tem a capacidade de discernimento, ela tem a capacidade de conhecer, de criar, de fazer, de realizar, porque ela foi criada em mais semelhança de Deus. Só que ela tem sentimento. Moisés se sentiu incapaz, ele falou, não, Senhor, quem sou eu para cumprir essa grande missão? Você lembra que Jeremias foi convocado por Deus para um processo de restauração de uma nação, e a primeira coisa que ele falou, Senhor, eu vou ler esse texto que eu já passei do meu horário, e eu preciso encerrar, mas eu vou ler esse texto aqui de Jeremias também, quando Deus chama Jeremias. Olha só o que Jeremias falou. Esses caras querem enrolar Deus, eu acho engraçado. Ele diz assim, Jeremias 1, versículo de número 5 diz assim, 4. E veio a palavra do Senhor dizendo, antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, olha o que Jeremias disse, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. E olha a resposta de Deus. Mas o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo. Então, Jeremias falou a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar. Ele disse, não sabe falar? Como não sabe falar? Eu vou colocar minha palavra na sua boca. Então eu quero encerrar essa live, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo nessa aula. Não esqueça de assistir as outras aulas. Durante a semana eu tenho estado com compromisso, por isso não tenho aparecido muito aqui, mas eu vou tentar manter as lives das 17, a live vai ficar entre as 17h30 às 19 horas. Dentro desse horário, qualquer hora eu posso aparecer aqui. Mas eu quero encerrar com isso. Um dos bloqueios para não viver o propósito de vida é o sentimento de incapacidade. Todos sentiram esse sentimento e todos, quando vão comunicar a Deus, de alguma forma tentam se justificar, dizendo que não são capazes. E Deus falou para Moisés, Moisés, eu que fiz a tua boca. Moisés, eu que capacito. Jeremias, eu coloco a palavra na sua boca. Em 2 Coríntios 5 diz que toda a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, quando você tiver um grande sonho, quando você tiver um grande projeto, ou quiser viver um grande propósito, não esqueça, todo o potencial já está dentro de você. Eu trabalho muito isso na mentoria que eu faço, eu trabalho esses pilares aqui. Agora eu vou terminar mesmo, literalmente. Preciso concluir aqui porque deu meu horário, mas eu tenho outro compromisso agora. E o que acontece? Eu respondo essas 5 perguntas. Quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu estou aqui?
O que posso eu fazer e para onde eu vou? Quem sou eu? Essa pergunta ela é relacionada com a identidade, você saber quem você é. De onde eu venho? É relacionado com a fonte. De onde você veio? De onde é a origem da vida? A origem humana, a origem do universo? Eu respondo aqui, ó, na segunda pergunta. A terceira pergunta. Por que eu estou aqui? Fala sobre propósito. Qual é o propósito da sua existência? Eu respondo também. A quarta pergunta. O que eu posso fazer? Uma vez que eu estou na Terra e existe um propósito, o que eu posso fazer? O que eu posso realizar? Como eu posso servir a humanidade? Como a minha vida pode ser um instrumento para a restauração de vidas, de pessoas ou de projetos? Eu respondo a quarta pergunta. E a última é para onde estou indo, está falando sobre destino, o destino final de todas as coisas. Então eu abordo essa temática. E dentro desses 5 pontos, nesse aqui, ó, que eu falei para vocês, eu trabalho a questão do potencial no quarto ponto. E eu falo que todas as pessoas já têm um potencial muito grande dentro de si, uma capacidade proveniente de Deus para desenvolver, para criar e para fazer qualquer coisa. Mas nós fomos condicionados a não viver a nossa plenitude, a nossa identidade e a nossa imagem e semelhança de Deus. Mas eu creio que a mentoria eu sempre trabalho isso e as pessoas conseguem entender. E eu quero encerrar dizendo aqui essa palavra para você. Você é capaz. Uma vez que o projeto, o sonho foi colocado na sua mão, se coloque à disposição e execute. A capacidade vai vir de Deus. As ideias vão provém de Deus. As pessoas que irão te ajudar, irão agregar na sua vida também vão aparecer, vão conectar a você. As coisas vão acontecer no caminhar que você vai. As coisas é que nem foi uma. Não sei se você já dirigiram aqui durante a noite na estrada e você vai lá, quando você está dirigindo, eu já dirigi na BR à noite, você só consegue ver 200, 100 a 200 metros na tua frente através do farol. É o que tu precisa. Se tu está caminhando de um ponto que tu está saindo, é um ponto que tu quer chegar, tu não precisa ver o final, literalmente, do lugar. Tu precisa ter só clareza onde você quer chegar. Só clareza. Ninguém consegue ver a pista no final. Se você sair de um estado para outro, você não consegue ver o início da estrada ou o final da estrada. É impossível ver isso. Você precisa ter só clareza que você quer chegar naquele lugar. E o caminho, ele é mostrado a cada 100 metros, a cada 200 metros. Quando você dá um passo, dirigindo o carro, que você anda 100 metros, 200 metros, mais 200 metros à frente, o farol ele libera a luz foca mais 200 metros. E de 200, de 100 metros, você vai chegando ao objetivo. Então é um passo a passo. Você vai fazendo, você se propõe a fazer. Uma vez que você se propõe a fazer, você vence a incapacidade. Aí você conecta as pessoas. Você tem a ideia, aí o recurso aparece, as portas se abrem, aí passo a passo. Quando você menos perceber, aquele grande projeto, aquele grande propósito executou e realizou. Quero agradecer de gratidão vocês estarem aqui. A primeira live à noite que eu estou fazendo de 2022. Quero agradecer a todos que participaram aqui. Obrigado, Samuel Pellegrini, por sua participação. Obrigado, Evanilda Santos, que está aqui também por sua participação. Obrigado a coach Liz Pellegrini, que também estava aqui. Obrigado pela Camila, que passou aqui, pela Cláudia, por todos que passaram aqui. Ó. Gratidão. E amanhã eu estou de volta aqui e quero encerrar. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Me acompanhe no feed, me acompanhe nos stories, porque essa semana tem muita novidade. Eu estou preparando muitas coisas boas para esse mês, para o final do mês. E aí eu vou compartilhando aqui de forma paulatinamente durante a semana, através dos stories, através do feed, eu vou colocando aqui os princípios, as ideias, os sonhos, os projetos. Vou colocando aqui também as coisas que a gente vai fazer, vai realizar no mês de janeiro. Eu tenho 2 eventos para esse mês de janeiro. Tenho a terceira imersão sobre a quarta imersão sobre o propósito de vida, onde as pessoas contam a história. Tem um seminário de cura interior para a família que vai ficar para o final do mês. E também tem a série que eu vou fazer sobre o livro que eu estou escrevendo, O Segredo do Seu Nascimento. Eu vou fazer uma série de 7 dias também no final do mês. Vai ser tudo no final do mês. A imersão, depois que acabar a imersão, a imersão vai ser a abertura. A imersão vai ser no sábado e no domingo eu começo o seminário de cura interior para a família. Quando acabar o seminário de cura interior para a família, eu começo as 7 lives sobre o segredo do seu nascimento, que é baseado no livro que eu vou publicar no final do mês. Então, durante a semana eu vou compartilhando com vocês. Não esqueçam de seguir, compartilhar. E não esqueçam também de ver os outros temas que estão travando as pessoas. Hoje nós abordamos a característica da incapacidade. Gratidão por todos vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.
e até a próxima. Você não chegou aqui para casa. Tem um propósito. Tchau, tchau.